Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você já passou por isso. Ou você se viu pensando se suas atitudes eram egoístas demais, ou você está rodeado de gente na internet falando que quem é narcisista. A verdade é que a psicologia da internet tem provocado isso na gente. As pessoas não podem aprender ou mudar mais, e quem é descartado. Eu confesso que eu mesmo parei para refletir em relação às minhas invulnerabilidades, que eu achava que tinha. Passei a observar as minhas atitudes e ver se realmente eu fazia parte desse nicho de tanto que eu escutava falar. E eu parei para refletir, será que eu sou um narcisista? Eu tenho certeza que, assim como eu, se você parou até aqui é porque você já deve ter feito esse questionamento ou você conhece alguém que provavelmente você identifica como narcisista ou você acha que ele está passando por isso. Só que aqui a questão é um pouco mais embaixo. E eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, mudando completamente o que a internet tem falado de modo geral. Hoje o que a gente mais vê por aí são coaches, expertos no assunto, pessoas que na verdade não entendem porcaria nenhuma, estão na internet simplesmente cuspindo bobagens porque dá engajamento. São poucos os especialistas que de fato conhecem o assunto e falam com propriedade, mas a maioria está polemizando. Repara o tanto de pessoas que hoje em dia chegam na internet e dão conceitos sobre narcisismo. O discurso é simples, se errou é narcisista, se eu fui magoado, você é narcisista. A resposta que sai das pessoas agora é assim, alguém te magoa, a resposta sai quase que instantaneamente, você é narcisista. Virou um instrumento de defesa, virou um xingamento ser narcisista. E realmente o narcisista ele é um ser perigoso. Só que o que eu quero trazer aqui é diferente do que a gente vem ouvindo falar por aí. Exatamente porque eu fiz essa reflexão de tanto escutar, eu parei para refletir sobre as minhas posturas, sobre como que eu agia, sobre os meus relacionamentos. Será que eu sou uma pessoa que é narcisista? Será que eu ajo dessa forma? Será que eu realmente estou magoando as pessoas? Porque eu não sei você, mas às vezes a gente passa por situações que a gente acredita que magoou alguém. Ou perdemos o contato com pessoas e a gente não sabe bem o porquê. E considerando a realidade como as coisas estão acontecendo hoje, existe uma grande chance de a outra pessoa ter achado que a gente é narcisista ou mesmo a gente agiu de fato como um narcisista. Só que isso me torna um narcisista? E aí que eu quero conversar com você sobre isso. Existe um abismo gritante entre o transtorno narcisista, que é de fato uma doença, que é complexa, inclusive existe um conceito científico com base nela, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser aprofundar mais, da pessoa que usa uma defesa narcisista. Uma pessoa com transtorno ela é doente, inclusive ela não tem empatia e tem uma série de características que são destrutivas em seus relacionamentos. Mas a pessoa que tem a defesa narcisista, ela tem características que fazem com que ela se assemelhe a um narcisista, mas ela não é. Então, o que eu quero trazer aqui é, não vamos confundir com transtorno aquilo que normalmente é simplesmente um medo latente. Vou dizer mais uma outra coisa. Normalmente a pessoa que gera uma defesa narcisista, significa o que isso, na verdade? São pessoas que provavelmente passaram traumas na infância, seja com seus pais, seja bullying, seja o que for, mas alguma coisa que obrigou elas a criar uma armadura para não passar por aquele problema de novo. Vou dar um exemplo. Uma criança que foi rejeitada, que foi ignorada, que foi abandonada pelos pais de algum modo. Às vezes o pai está presente, mas não está mentalmente ali. Uma criança que foi de fato abandonada fisicamente, ou não conheceu seus pais, ou passou por algum problema psicológico, alguns afetos que não foram bons para a sua sobrevivência de um modo geral, que a obrigou a criar uma armadura para si, para se proteger, para evitar que ela passe por aquilo de novo. Só que ela criou uma armadura deficiente. Infelizmente, ela criou um mecanismo que não é tão funcional e, na verdade, acaba atrapalhando o relacionamento dela com as pessoas. A maioria dessas pessoas acontece o seguinte: elas entram num relacionamento e não querem sofrer.
Uma criança que foi abandonada lá atrás, uma pessoa que não se curou disso ou nem tem noção de que está com esse trauma interno, ela faz o quê? Ela entra num relacionamento já tentando se proteger. E aí ela realmente quer conquistar aquela pessoa, ou ela se apaixonou por alguém, ou ela gosta daquela amizade, ela tenta fazer tudo para atrair aquela pessoa. Uma vez que ela atraiu aquela pessoa, ela não quer perder mais, ela não quer sentir o abandono de novo, então ela costuma agir igual uma pessoa narcisista. Ela tenta controlar a situação, ela tenta controlar a pessoa, ela tenta manipular certas coisas para evitar, para se blindar, para evitar que ela se machuque. Só que na verdade o que acontece? O contrário. A maioria das pessoas percebem isso, se sentem sufocadas e se afastam. Ou, como tem surgido na internet, ela acredita que está com um narcisista de fato e vai sair fora, que é o padrão, né? Se eu estou com alguém que quer me prejudicar, eu vou embora. Só que muita coisa poderia ser resolvida na conversa, muito relacionamento poderia se manter se as pessoas fossem honestas e se a gente parasse de se autodiagnosticar como narcisista e parasse para refletir se de fato eu sou mesmo, o que eu posso fazer para mudar aquilo. A verdade é o seguinte, a verdade é que quando eu paro para refletir se eu sou um narcisista, eu já vou te tranquilizar. Se você por acaso fez essa pergunta, raramente você tem transtorno narcisista. Porque uma pessoa com transtorno, ela não pensa isso, ela é egoísta, ela está na dela, ela nem cogita a hipótese de que isso é um problema. Mas se você pensa que magoa as pessoas, se você se preocupa com como que as pessoas reagem, se você sofre com o seu relacionamento, se você sofre com a postura que você tem e volta para pensar sobre aquilo, tentando refletir onde foi que você errou, por que o relacionamento acabou, o que eu fiz, por que eu estou agindo de tal forma, se você para refletir que seja um pouquinho sobre isso, bem provavelmente que você não tem o transtorno, você não tem a doença, mas você tem uma defesa que foi construída de maneira incorreta. Você age de maneira que não deveria, tentando se proteger e acaba piorando as coisas. Você quer manter um relacionamento, você quer fixar uma pessoa perto de você, só que o que você faz é afastá-las. Então, estou trazendo isso aqui, primeiro para a gente refletir um pouco. Para de seguir qualquer bobagem da internet. Se você escuta uma coisa, pelo menos usa a lógica, reflita se aquilo faz sentido ou não. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, enfaticamente, corre, fulano é narcisista se ele fizer isso, isso e isso. Aí você pega uma pessoa que está simplesmente se defendendo, que ela tem uma postura que aparenta ser narcisista, você já como especialista que passou a ser porque você viu um guru da internet, você começa a taxar aquela pessoa como narcisista, o que você faz? Você nem tenta. Você simplesmente ignora e sai fora. E o que acontece com isso? É o que a gente mais tem visto na internet. Pessoas sendo descartadas, relacionamentos quebrados, pessoas que sofrem, sofrendo ainda mais. Então a minha reflexão aqui é, se você é uma pessoa que alguém já te chamou de narcisista, que você já parou para refletir se você tem posturas egoístas, primeiro reflita sobre uma coisa. Você já passou por alguma situação na sua infância ou em algum momento da sua vida que te fez ser uma pessoa mais difícil, que te fez criar certos artifícios para lidar nos relacionamentos que tivesse a necessidade de te proteger? Outra coisa, como que você lida com as coisas que passam com você? Se você recebe uma crítica, você fica bravo? Se alguém que você gosta muito age de uma maneira que você não gostaria, como que você fica? Você fica ansioso? Porque de repente você tem outra coisa, não é narcisista, mas talvez você tenha o apego. E a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo, mas fato é que uma pessoa que ainda tem empatia, que sofre com aquilo que causa no outro, que sofre com os relacionamentos que se perde de maneira genuína, essa pessoa precisa mais é de ajuda. E muitos relacionamentos poderiam ser restaurados se houvesse diálogo e as pessoas que são taxadas como narcisistas tivessem consciência disso e conversassem com seus parceiros e amigos. E as pessoas que estão convivendo com pessoas assim poderiam começar a investigar antes de cara carimbar o narcisista naquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente ou você de algum modo se questiona, ou conhece alguém que se questiona, ou acha que todo mundo agora é narcisista. Eu quero dizer se você está em um relacionamento e
o seu parceiro, de algum modo, sua parceira fala que você está narcisista, que não está aguentando mais, conversa com ela, explica que você sente muito em relação a isso, mas que tá difícil mudar e que você quer mudar, mas ainda não sabe como. Pede ela para te ajudar. Procura uma ajuda a você. A primeira coisa que você tem que fazer é refletir sobre o seu passado. Que tipo de criança você foi, adolescente você foi? Você passou por alguma coisa que te fez criar uma resistência a certas coisas, que te fez criar uma armadura social para tentar se proteger? Só que essa armadura ela foi criada de uma maneira ruim, forjada de uma maneira errônea, que está fazendo você mais afastar as pessoas do que manter elas em você? Então se questione, se você é uma pessoa que está aqui e veio porque acha que é narcisista, primeiro se questione, eu sou alguém que precisa de defesa, eu sou alguém que tem medo de ser magoado? Porque de repente você vai entender o porquê que você tem aquelas posturas narcisistas. Por que você tenta manipular toda a situação? Por que você tenta controlar todo o relacionamento que você tem? Por que você tenta entrar na mente da outra pessoa para que ela haja do jeito que você acha que tem que ser? É medo dela te abandonar? É medo de ela se afastar? Só que você está fazendo tudo errado, cara. Então o que está acontecendo aí é que a pessoa vai embora, ela não vai ficar com você, ela vai ficar com medo. E qualquer um que tem senso de preservação não quer ficar com uma pessoa manipuladora. E a maioria, principalmente guiada pela modinha da internet, estão com menos resistência a isso ainda. Qualquer sinal, qualquer situação que acontece, ela macho fora. Ela não quer ficar com você, ela quer ir embora. E a gente está vendo os relacionamentos serem cada vez mais descartados. E aí a gente vê muitos solteiros, pessoas reclamando que ninguém presta, só que ninguém tem resistência para se ajudar. E os relacionamentos, eles funcionam com a base de construção, paciência e tentativa. Só que ninguém quer tentar mais nada, ninguém quer se abrir, ninguém quer refletir. Eu não estou minimizando os narcisistas, pelo contrário. Se você conhece alguém que de fato é narcisista, sai fora. Você não tem muito o que fazer, ele precisa de um profissional. Esse tipo de gente realmente é difícil. Mas a gente tem como reconhecer se a pessoa é de fato ou não, convivendo um pouco mais, se abrindo, percebendo nas nuances se aquela pessoa de fato é genuína em seus sentimentos. Agora, se tá difícil, sai fora, mas não abandona. Pede para a pessoa procurar uma ajuda, de repente ela começa a perceber que ela precisa cuidar de um trauma que tem para depois se tornar uma pessoa melhor. E se você está aqui porque acha que é uma pessoa que pode se tornar alguém melhor, que bom, porque nesse canal eu quero falar sobre isso. Eu quero trazer esses assuntos para cá que nos fazem refletir de uma maneira um pouco diferente dessa bolha que está sendo construída, que só gera engajamento, mas não ajuda ninguém em nada. Pelo contrário, cria mais traumas, cria mais pessoas pensando que as outras são horríveis e que é melhor eu viver sozinho, porque é isso que está acontecendo. A gente está vivendo uma sociedade onde é melhor viver sozinho. Eu não sou especialista no assunto, não tenho pretensão nenhuma de falar corretamente sobre tudo. O que eu estou trazendo aqui, estou trazendo a minha opinião em relação a isso, porque fez sentido para mim. E se faz sentido para você, eu convido você a refletir mais antes de simplesmente seguir as bobagens que todo mundo fala. Faça como eu, procura, leia. Eu não estou conversando com você aqui sem ter antes procurado um artigo científico, sem ter procurado saber como é que funciona, sem ter entendido sobre isso, sem ter conversado com pessoas sobre isso. E é isso que eu aconselho você a fazer. Não sai ouvindo essas bobagens de Instagram e TikTok. Vem cá, assiste um vídeo, mas não absorve aquilo simplesmente e sai cuspindo. Absorve isso, leva para si, pesquisa por conta própria, avalia, reflita. Então, estou querendo te trazer aqui uma perspectiva. Avalie, veja se faz sentido para você esse tipo de assunto. De repente você está aí sofrendo, achando que é um narcisista, que você não tem jeito, que você não vai conseguir ter relacionamento nenhum. De repente você é alguém que acha que está com um narcisista, mas na verdade você está com alguém que simplesmente está com medo, que tem traumas que não foram resolvidos, ele não sabe lidar com isso, ele está tentando manipular você, te controlar porque não quer te perder. Mas ele não sabe falar isso, ele nem tem consciência disso. Óbvio, nada substitui profissionais de verdade para lidar com isso, mas você pode, de repente, dar uma chance. Porque se a gente for escutar o que a gente ouve hoje em dia, a gente quer o quê?
sair fora, se desligar, não quer ficar mais com as pessoas, a gente simplesmente descarta, vamos para outra. As pessoas também estão muito sensíveis, ninguém aguenta mais nada, qualquer coisa que acontece já é motivo para se deteriorar. As pessoas não têm mais culhão para aguentar um relacionamento. Qualquer dorzinha já quer sair fora. Então vamos ficar mais resistentes, vamos refletir um pouco mais, vamos tentar fazer os relacionamentos serem mais duradouros. E se você gostou desse tema, se você chegou até aqui e acha que isso fez um sentido para você, curta aí, comenta, me segue, que eu quero trazer mais vídeos como esse, mais opiniões e quem sabe a gente troca uma ideia aqui nos comentários. Eu ia ficar muito feliz de você trazer a sua versão. Você concorda com o que eu falei aqui? Acha que faz sentido? Tem uma outra versão sobre isso? Vamos se ajudar. Mas vamos fazer o seguinte, gente, vamos propor para a sociedade, de um modo geral, para as pessoas do nosso convívio, que se relacionar faz bem. Não vamos descartar as pessoas de qualquer maneira, não vamos sair cuspindo bobagens que a gente ouve na internet sem pensar, sem raciocinar. Você pode estar sofrendo, outra pessoa pode estar sofrendo. E eu confesso, eu passei por essas reflexões e ainda estou em transformação. Eu reflito todos os dias sobre meu comportamento para ver se eu posso me tornar uma pessoa melhor. Avalio as pessoas que eu já magoei e que não, porque eu acho que é para isso que a gente está nesse mundo, para evoluir sempre e para ter uma sociedade melhor. Foi muito bom conversar com você, gostei de fazer esse vídeo, gostaria de fazer outros sobre esses temas, mas eu gostaria da sua opinião. Coloca aqui e tamo junto. A gente se vê depois. Um abraço.